Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Educa Floripa, um espaço dedicado aos programas e iniciativas da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Vamos juntos explorar o poder transformador da educação em nossa cidade. E tem muita coisa boa acontecendo por aí. A rede municipal, através dos seus profissionais, tem investido em ações de ensino, aprendizagem que não apenas preparam os estudantes para os desafios do futuro, mas que também os estimulam a alcançar todo o seu potencial. E é isso que vamos mostrar nesta segunda temporada do Educa Floripa. Além de boas conversas aqui no estúdio, também vamos visitar escolas. Tudo para compartilhar boas práticas, projetos inovadores e histórias inspiradoras. Nossos educadores vão compartilhar experiências marcantes que fizeram parte da sua jornada de ensino. Eles vão relatar as histórias por trás das lições que nunca se esqueceram e vão contar sobre as motivações de ser professor. E vamos falar sobre português. A cada episódio, vamos trazer dicas para aprimorar habilidades na língua portuguesa, testar e expandir os conhecimentos, principalmente dos estudantes. Vamos explorar nuances gramaticais, vocabulários interessantes e curiosidades linguísticas que vão ajudar na comunicação escrita e oral. O Educa Floripa também vai explorar ações que estão florescendo nas escolas da rede municipal e que estão fazendo a diferença na educação. Vamos mostrar trabalhos realizados em sala de aula, compartilhar projetos, iniciativas e estratégias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Ideias que envolvem os estudantes, conectam as disciplinas com a vida real e preparam para uma educação atual. Nós ficamos muito felizes de estarmos na segunda edição do Educa Floripa e para isso mesmo, Educa Floripa, como que Floripa educa, como que acontece o trabalho nas nossas escolas, como são os nossos gestores, as propostas dos nossos profissionais e as propostas que acontecem em todas as nossas escolas, né? 39 escolas de educação fundamental e 85 NEINs, Núcleos de Educação Infantil. É muito importante para nós divulgar e compartilhar as experiências para que a gente cresça cada vez mais e mostre o nosso trabalho, né, na rede municipal. Vai ver todos os nossos projetos relativos à sustentabilidade, relativos à robótica, relativos ao próprio ensino, à educação socioemocional, a todo o trabalho realizado dentro das nossas escolas. Grêmios estudantis que nós temos, que são muito importantes para mobilizar essa reflexão dos nossos estudantes. Então, é uma infinidade de projetos e propostas que nós podemos mostrar através do Educa Floripa, né? Estamos falando de transformação, estamos falando de cuidado com as pessoas, estamos falando de inclusão, estamos falando de respeito à diversidade. Quando falamos em educação, nós falamos de educação para todos. Fica o convite para que todos assistam, todos estejam atentos ao trabalho que nós realizamos e que aí a gente pode crescer cada vez mais também quando a gente compartilha experiências, né? E a gente inicia essa segunda temporada falando sobre a importância da educação nos primeiros anos de vida. Vamos saber como é a rotina nos núcleos de educação infantil, os NEINs de Florianópolis. Vamos conversar sobre contação de história, espaços de brincar e muito mais. Para falar sobre tudo isso, aqui comigo no estúdio está a Janaína João, que é diretora de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino aqui de Florianópolis. Bem-vinda, Janaína. Olá, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho, então, sobre a educação infantil da nossa Rede Municipal de Florianópolis. Janaína, a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica, uma fase crucial aí para o desenvolvimento das crianças. Sim, é muito importante que as crianças possam ter a possibilidade de conviver em espaços coletivos de educação para se desenvolverem de forma integral. Janaína, e tem muita coisa boa acontecendo nos núcleos de educação infantil. Sim, nós temos muitas coisas acontecendo. Nesse momento, inclusive, acontece a Mostra Cultural da Educação Infantil no centro de Florianópolis e muitas outras atividades em toda a nossa rede que contempla 94 instituições de educação infantil
do município, né? Nós atendemos ainda mais 12 instituições que são parceiras e conveniadas conosco, então tem muita coisa boa acontecendo, sim. Bom, já já a gente fala mais sobre os projetos da rede nessa área de educação infantil, mas antes eu queria entender melhor essa relação entre o cuidar e o educar, que são duas palavras-chave. Sim, a gente costuma dizer que é um binômio, que é indissociável. Não é possível pensar a educação das crianças pequenas, dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, sem pensar no cuidado e sem entender que o cuidado é educativo. Todos os momentos de rotina que as crianças vivem conosco nas nossas instituições precisam ser pensadas e planejadas de forma a atender às necessidades e esse desenvolvimento integral das crianças. Então, qualquer momento de rotina, desde a troca de uma fralda, a alimentação, o descanso, enfim, todos os momentos são educativos. Uhum. Você falou em desenvolvimento integral, e aí engloba aí o desenvolvimento físico-motor, cognitivo. Sim, a gente busca o desenvolvimento integral das crianças, seja físico, intelectual, afetivo, emocional, enfim. É um olhar de fato sistêmico para essa criança, né? O trabalho da educação infantil de Florianópolis, ele é pautado nos núcleos de ação pedagógica, né? Que são as relações sociais e culturais, a natureza e as linguagens. Linguagem oral e escrita, linguagens visuais, corporais e sonoras. E a partir desses núcleos de ação pedagógica, nós chamamos de NAPs, é que a gente proporciona, então, a possibilidade de um trabalho educativo pedagógico que busque esse desenvolvimento integral das crianças. Antigamente, te vendo falar a respeito disso, a gente tinha a visão de que a educação infantil estava ligada mais à assistência, ao cuidar, né? Então mudou muito esse olhar. Sim, mas eu tenho assim, algo muito importante para dizer da nossa rede que me orgulha muito, né? Enquanto a maioria das cidades brasileiras vinculava a educação infantil historicamente à assistência social, Florianópolis é pioneira quando, desde a inauguração da primeira instituição de educação infantil municipal lá na década de 70, as nossas instituições já foram vinculadas à educação. Então, penso que a educação infantil de Florianópolis sempre foi visionária e sempre olhou para essa etapa da educação básica como, de fato, uma etapa educativa e com muita responsabilidade educativo-pedagógica em todo esse processo. E aí vocês têm documentos norteadores para desenvolver as ações dentro dos núcleos de educação infantil? Sim, considerando que nós, desde a nossa origem, a educação infantil de Florianópolis, desde sua origem, vem vinculada à educação infantil, então, historicamente, a nossa rede vem construindo documentos que são basilares para o trabalho da educação infantil da nossa cidade. Recentemente a gente faz o lançamento da reedição do nosso currículo, né? Florianópolis também é pioneira, é uma das primeiras cidades que constrói um currículo para a educação infantil, e a gente vem revisitando ele e traz uma nova versão mais atualizada, uma versão que ela é bem embasada teoricamente, densa, e que eu brinco que é o livro de cabeceira de todo professor de educação infantil da rede municipal de Florianópolis, que a partir dali é que a gente consegue tirar os princípios teóricos metodológicos que orientam a nossa prática educativa e pedagógica nas instituições. Quer dizer, é entender o que a criança precisa nessa primeira fase da vida, é isso? É isso. E a gente entende, Cíntia, que esse trabalho com as crianças tão pequenas, que é o público que nós atendemos na educação infantil, a gente precisa ter em todo o trabalho pedagógico como eixo estruturante, estruturador, a brincadeira e as interações sociais. Então a criança vai aprender, vai construir conhecimento sobre si e sobre o mundo a partir da brincadeira e das interações sociais. Ampliando vivências, esse é um dos focos, então. É isso, a gente propõe vivências para as crianças e cada uma delas vai construir a sua experiência sobre si, sobre o mundo e construir conhecimentos através do que é proposto. Janaína, eu vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto e a gente vai acompanhar uma contação de histórias que aconteceu no NEM Altino de Altino Cabral, que fica no bairro Santo Antônio de Lisboa. Uma iniciativa que, além de ampliar o repertório dos pequenos, também aproxima eles dos personagens da cultura açoriana. Olhos encantados com a movimentação,
Hoje, os personagens da contação de histórias saíram do livro e ganharam vida. E quem vê essas crianças tão pequenas não imagina que esse movimento vai para além da diversão e está relacionado com o desenvolvimento integral. Gisele, fala um pouquinho sobre a importância de trazer esses elementos da cultura açoriana para esses pequenos, que são bem pequenininhos mesmo. Muito pequenos, é verdade. Então, faz parte do nosso currículo, né? Está relacionado com as relações culturais, sociais, e é importante que eles estejam inseridos e também faz parte da constituição do ser deles, né? Deles se conhecerem, perceberem como seres nessa cultura. Quando você conta essa história, o que você percebe com esses elementos em específico que fazem parte do retrato também, de certa forma, desse bairro? É o encantamento, né? Parece que eles já nasceram com a questão do boi de mamão com eles, né? Eu já estou aqui nessa unidade há muitos anos e já desde o G1 é algo que é encantador para eles, né? Faz parte mesmo deles. Me fala né? um pouquinho dos elementos do que fazem parte do boi de mamão. Nós temos a bernunça, a maricota. O boi, né? O boi que é o principal, né? O boi, a bernunça, a maricota. Hoje nós não apresentamos todos os personagens, mas também tem os ursos, né? O urso branco, o urso preto, o macaquinho. Às vezes nós brincamos também com o lobo, porque essa cidade eles gostam muito do lobo. Às vezes a gente inclui o lobo na dança do boi de mamão. Mas assim, eu acredito que o boi e a bernunça são os que mais encantam, né? Que trazem tanto o encantamento e o medo ao mesmo tempo, né? Principalmente a bernunça, né? E o medo que é importante também. E né? é muito bacana porque vocês deixam as crianças interagir ao final da contação de história. Então elas vão ter contato direto mesmo com os personagens, com a maricota, com a bernunça. É importante, né? Eles viverem essa experiência, né? É a partir da experiência que eles aprendem também, né? Com o concreto. Cabeça até o chão, vem cá meu boi, vem cá. E olha a volta que ele deu e olha a volta que ele dá. Vem cá meu boi, vem cá. Esse boi é de mamão, faz a... A contação de histórias oportuniza novas experiências. Esse e outros estímulos, adaptados, claro, à faixa etária dos pequenos, auxiliam no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, enriquecendo cada vez mais o repertório de cada uma delas. Nós acreditamos não, né? É fato, é comprovado. A criança, ela nasce, assim que ela nasce, ela já nasce num meio cultural, né? E ela tem direito a acesso a esse meio cultural e assim como a transformar esse meio cultural de que ela vive. Então, desde pequenininhos, nossas crianças têm de 4 meses, o G1, né? Tem de 4 meses a 1 ano e 6 meses nossos bebês. E desde que eles chegam na unidade, eles passam a fazer parte desse universo, desse repertório, dessas atividades como a gente traz, né? Hoje o que a gente trouxe foi essa história, né, do boi de mamão, que é algo muito rico, né, para além dessa comunidade, né? Existe em outros espaços, mas especificamente aqui em Santo Antônio, em Sambaqui, é algo presente que as crianças conhecem. Então nada mais justo, né, que fazendo parte da cultura deles, que eles já tenham conhecimento e possam brincar com isso desde pequenininhos. E além dessa atividade que a gente viu acontecendo aqui hoje, que outras atividades artísticas vocês têm aqui? Nós temos muitas brincadeiras com esculturas em gelo, com massa de modelar, que é algo comum assim, né? Mas nossos bebês, então, desde pequeninos também fazem essas atividades assim, sabe? Brinco com argila, brinco com as massas de modelar, com esculturas em gelo. A gente vai trazendo vários elementos também, né? Para que eles possam ir se aprimorando e tendo experiências estéticas sensíveis, né? E de acordo com a faixa etária deles também. O meu cavalinho, ele já chegou e o dono da casa já cumprimentou. O meu cavalinho, ele já chegou. Um trabalho incrível dessas profissionais. Janaína, a leitura, aliás, ela é comum, é um hábito comum na rede municipal, dentro também dos núcleos de educação infantil.
Então, Cíntia, como eu havia te dito, a gente trabalha com os núcleos de ação pedagógica. Um dos núcleos de ação pedagógica é a linguagem. Dentro desse núcleo linguagens, a gente tem a linguagem oral e escrita. Então, a literatura, ela está todo o tempo permeando o trabalho da educação infantil. E a linguagem oral e escrita, ela tem um significado muito importante para as crianças desde bebês. A gente costuma dizer que a alfabetização começa lá, quando as crianças entram conosco muito pequenas, né? Esse processo de alfabetização. Inclusive nós, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, pactuamos com o governo federal recentemente com o compromisso Criança Alfabetizada. E esse processo, ele envolve não só o ensino fundamental, mas também a educação infantil. E aí a leitura, ela não começa com o reconhecimento das letras, ela começa pela leitura das figuras, já é por aí. É como eu havia te dito antes, todo o trabalho da educação infantil, ele parte das interações sociais e da brincadeira. A gente brinca com as palavras, a gente brinca com a linguagem oral e escrita, assim como a gente brinca com outros elementos também, né? É tudo muito intencional também, as ações são planejadas, né? O professor, ele não vai acolher a sua turminha sem ter preparado aquele dia. Bom, para começar, o professor, ele precisa ter uma formação específica, né? Ele precisa ser um pedagogo com habilitação em educação infantil, né? E aí, por si só, ele já precisa compreender esse universo da educação infantil e do trabalho com as crianças tão pequenas, as crianças da primeira infância, né? E esse trabalho, sim, ele é planejado e tem que ser intencional em todos os momentos. Não só no que a gente antigamente dizia que eram as atividades ou as propostas em si, mas todos os momentos de rotina, desde o momento que a criança chega na nossa instituição até o momento que ela vai embora. A acolhida, o fim de tarde, as refeições, as ações de cuidado, todos os momentos são planejados. Esse planejamento, ele acontece nas horas atividades do profissional, né? O professor, ele tem uma carga horária que ele fica em atuação com as crianças e outra que ele tem para o planejamento. Ele acontece também coletivamente nas nossas reuniões pedagógicas, que acontecem em geral mensalmente, né? E acontece também de forma compartilhada. A gente acredita num trabalho de docência compartilhada, porque não é só um professor que atua junto àquele grupo de crianças, nós temos diferentes profissionais que atuam nesse grupo, e eles precisam fazer esse planejamento compartilhado, para que de fato a gente alcance o nosso objetivo. Envolve muito estudo, né, Janaína? Às vezes as pessoas podem ter uma visão mais simplista de que não, o professor da educação infantil, ele vai para lá, vai ficar brincando com as crianças, mas não, né? Parte dos documentos norteadores, quer dizer, é preciso de ter muito estudo aí para saber o que fazer, depois fazer o planejamento da sua prática, quer dizer, tem todo um envolvimento mesmo. Sim, tem todo um trabalho de documentação pedagógica que precisa ser construído com esse professor, por esses professores, né, de forma compartilhada, com muita responsabilidade, muita seriedade, e para nós, Cíntia, brincar é coisa séria. Janaína, já a gente fala mais sobre a importância do brincar, porque agora eu vou chamar uma matéria que foi feita lá no NEM Sérgio Grando para justamente a gente entender melhor a importância dos espaços de brincadeira para o desenvolvimento da criança. E tá gostosa? Ayla, de 2 anos, é um exemplo de como o ambiente interfere no desenvolvimento das crianças. E é exatamente por isso que, na educação infantil, o espaço é parte integrante da ação pedagógica e não pode ser visto como algo secundário. O espaço, ele tem que ser construído a partir do interesse das crianças, né? A partir dos documentos norteadores, eles propõem que tem que ser para e com as crianças, né? Então a gente busca na educação infantil construir espaços baseado no que as crianças trazem de interesse, né? Então eles têm muito essa questão deles reinterpretarem a realidade. Então a gente cria pequenos espaços para que eles tragam a realidade deles para a educação infantil, porque a gente tem que considerar a cultura da infância, né? O que eles trazem da questão cultural para dentro da educação infantil. Quando tu fala que eles interpretam a realidade, né? E aí linkar isso com espaços, dá exemplos pra gente. Exemplos, né? Nós temos esse espaço que é a cozinha e nesse espaço eles criam interações. Então, a partir das interações, eles
reinterpretam no sentido, se eles veem os familiares cozinhando, aqui eles vão ter a oportunidade de cozinharem. Se eles veem o familiar oferecendo um chá, ou as vivências culturais que eles têm, se eles vão num restaurante, ou se eles vão numa casa de chá, por exemplo, eles vão trazer isso para dentro da sala de aula e com esse espaço eles têm essa oportunidade de reinterpretar. No NEIM Sérgio Grando, a professora Michele fica atenta a todos os detalhes que envolvem os cantinhos de brincar, ou, por que não dizer, os cantinhos de aprendizagem. A gente construiu essa bancada, né, que é na altura das crianças, porque a criança, enquanto sujeito de direitos, ela tem que ser respeitada. Então a gente fez na altura deles, né, sempre levando em consideração os seus interesses. E aí você reproduz. Isso, daí tento trazer o mais real possível, xícaras, frigideiras, colheres, né? De acordo, a gente vai trazendo com o que a gente tem e também com as coisas que já tem na creche, né? Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, os espaços de educação infantil buscam potencializar o lúdico, o imaginário, o cognitivo e o social. Brincando que Isso. eles aprendem. Exatamente, é através das interações e das brincadeiras que eles vão construir significados através da cultura, né? Ajuda muito no desenvolvimento. Com certeza, né? Principalmente a questão da interação, né, com os pares, entre eles, né? Essa interação é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Você deve ouvir diálogos bem interessantes. Com certeza, né? E além de tudo, quando eles criam, né, preparos culinários, eles oferecem pra gente, né? Então tem essa questão da reciprocidade, né, que eles nos trazem, né? Você quer um pouquinho de... Eu fiz um bolo de chocolate. Daí eu retorno para eles, eu adoro bolo de morango. Daí eles vão lá e constroem um bolo de morango e trazem para mim provar. Esse movimento ele é riquíssimo para o desenvolvimento da criança. Com certeza, né? É nessas interações que esses elos, que as crianças desenvolvem a linguagem, desenvolvem a inteligência. Janaína, é mais ou menos o que a professora Michele falou. As crianças, elas aprendem reproduzindo vivências e é aí a importância do brincar. É por isso que a brincadeira é o eixo estruturante e estruturador da educação infantil, né? Porque as crianças elaboram o mundo, constroem conhecimento, experimentam diferentes papéis através da brincadeira, né? Qual exatamente é a faixa etária da educação infantil, das crianças que frequentam a educação infantil? A educação infantil, Cíntia, pela legislação nacional, ela é dividida em duas etapas. Uma que é a creche, que são crianças de 0 a 3 anos, ou que completam 4 a partir de abril. E a pré-escola, que é uma idade obrigatória, que já é a primeira etapa da educação básica, né? Então, as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, mas temos crianças que completam 6 também no decorrer do ano, né? A nossa rede atende cerca de 18 mil crianças, mais de 18 mil crianças dessas faixas etárias, né? 9 mil, cerca de 9 mil e alguma coisa em creche, o restante é de pré-escola. É um número bastante significativo. Se nós formos pensar em termos do Brasil, nós somos uma das capitais que proporcionalmente temos uma abrangência maior de atendimento às crianças dessa faixa etária. É um número bastante alto mesmo. São quantos núcleos? São 94 núcleos de educação infantil municipais. Bastante. Vocês começaram agora, recentemente, um projeto de NEIMs do futuro. O que significa exatamente isso? Cíntia, os NEIMs do futuro é um projeto piloto, né? Vou contar um pouquinho para ti como é que aconteceu. Nós tínhamos já 2 escolas do futuro do ensino fundamental e uma das nossas unidades construiu uma proposta de NEIM do futuro que foi acolhida pela nossa secretaria e funcionou por 1 ano esse projeto naquela instituição. Como a gente entendeu que era uma proposta que de fato era exitosa e que as crianças estavam ganhando muito com essa proposta, no ano passado a secretaria entendeu que poderíamos ampliar e construir um projeto piloto que hoje contemplam 6 núcleos de educação infantil.
O trabalho nessas unidades de educação infantil, elas são baseadas nos nossos mesmos documentos, nos nossos mesmos referenciais teóricos, com o mesmo embasamento teórico. O currículo, digamos assim, é o mesmo? É exatamente o mesmo. Entretanto, o que muda lá é a possibilidade que as crianças têm da atuação de professores de outras diferentes licenciaturas. Então, nesses núcleos de educação infantil, que chamamos de NEMs do futuro, nós temos, além do professor de educação infantil, do auxiliar de sala, do professor auxiliar e do professor de educação física, que é o que nós temos em todos os outros NEMs, nesses nós temos também professores de arte, nós temos também professores de línguas, inglês, nós temos professor de dança, nós temos professor de libras, nós temos professores de música, nós temos uma gama de outros profissionais que não atuavam até então na educação infantil, né? Janaína, Florianópolis recebe diariamente famílias vindas de todo o país, né? Como é que essas famílias fazem? Elas procuram os núcleos de educação infantil? Então, Cíntia, nós temos uma portaria que regulamenta a inscrição para a idade de creche, né? Quando as crianças têm idade de ir para a escola, que é uma idade obrigatória, essa matrícula ela acontece de forma imediata. As famílias precisam procurar os nossos NEMs, havendo vaga, as instituições já fazem a matrícula dessas crianças automaticamente, né? Com a apresentação dos documentos necessários. Com relação às crianças menores, que são as crianças, então, de creche, elas precisam cumprir um período de inscrição que, inclusive, está terminando agora, recentemente, na nossa rede, né? Dia 16/10 sai a lista de crianças que são classificadas, né? E aí, depois disso, as famílias que não conseguiram passar por esse primeiro processo, elas podem lá no dia 19 de fevereiro, entrar em contato com as instituições próximas à sua casa e ficar numa lista de intenção, então, aguardando uma vaga para o próximo ano. Às vezes a vaga já existe e a matrícula também acontece de forma imediata. Em outras vezes, ficamos com uma lista de espera. É importante dizer, Cíntia, que a gente viveu historicamente um momento em que a rede tinha, por exemplo, mais de 3.000 crianças na lista de espera aguardando uma vaga. Hoje a gente está numa condição muito confortável, inclusive com vagas sobrando em muitas das nossas instituições, né? A nossa lista de espera desse ano gerou em torno de menos de 50 crianças. Claro, às vezes a gente tinha vaga para aquela faixa etária, mas não no bairro ou na instituição próxima à casa daquela família, mas em geral a gente consegue atender grande parte das crianças que nos procuram. O que já é uma boa notícia. Sim, uma ótima notícia. Janaína, a gente está se encaminhando para o final do Educa Floripa, mas antes de encerrar, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória. Já são 25 anos trabalhando, atuando com educação infantil. São 25 anos dedicados ao estudo e ao trabalho junto às crianças pequenas da educação infantil. Eu sou de uma cidade chamada Capivari de Baixo, aqui no sul do estado, vim para fazer a graduação na UFSC, depois passei no concurso, fiquei, né? Desde que iniciei a minha trajetória de estudos, já fui bolsista no Jardim do Sintufsc, então sempre atuei, mesmo na época da graduação, junto à educação infantil, né? Dessa minha trajetória de 25 anos, 23 são na rede municipal de Florianópolis, onde eu fui professora, onde fui diretora de 3 instituições de educação infantil e hoje, então, eu dirijo a diretoria de educação infantil do município de Florianópolis com muito orgulho. Janaína, para a gente encerrar, qual é a atuação da Diretoria de Educação Infantil? Cíntia, a Diretoria de Educação Infantil ela é responsável por todo o trabalho educativo e pedagógico das nossas 94 instituições de educação infantil do município de Florianópolis, os nossos NEMs. A gente também acompanha o trabalho de 12 instituições parceiras, que nós chamamos de conveniadas conosco, e também fizemos a autorização de funcionamento e a supervisão de todas as instituições privadas que atuam no município de Florianópolis. Então, é um trabalho bastante extenso, né? A diretoria ela é dividida em diversos núcleos e segmentos. Nós temos o núcleo de assessoramento da rede, que são as profissionais que atuam diretamente no assessoramento dessas instituições, que são os nossos NEMs. Nós temos um núcleo que atua diretamente, então, com as privadas, outro com as parceiras. Nós temos também um núcleo de formação
né, que faz um trabalho muito bacana de formação com os nossos profissionais da rede, e também temos o núcleo de avaliação de contexto, porque a Prefeitura de Florianópolis tem feito um trabalho de avaliação de contexto em todas as nossas instituições de educação infantil. Então é um trabalho bastante denso, importante e necessário. Agradeço a sua participação aqui no Educa Floripa. Não sei se você tem mais algum recado aí para o nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer a todos os telespectadores que busquem conhecer o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, não só na educação infantil, porque nós temos um trabalho muito qualificado, um trabalho muito de compromisso com a educação das crianças do nosso município. Janaína, muito obrigada pela sua atenção, pela visita aqui no Educa Floripa. E a gente fica por aqui. Nosso tempo encerrou. Até mais!